Estamos de regresso e continuamos com tantas novidades só para si. Continuamos também, nesta nossa segunda parte, a reforçar um tema que é muito importante. É o tema da questão do peso, da obesidade, das escolhas também que nós fazemos nas nossas vidas e, naturalmente, que a medicina chinesa pode também fazer a diferença na sua vida. Olá, Pedro. Olá, Ana Rita, como estás? Tudo bem? Bem, obrigado. Sim. E tu também? Olha, sim, tudo bem. Agora, de facto, um pouco ainda... não é triste, mas também um pouco angustiada por esta questão da obesidade, sobretudo a obesidade infantil, ainda ser uma questão tão séria, tão trágica e com números no nosso país muito elevados, não é? Em Portugal é muito marcado. Uma em cada 3 crianças tem excesso ponderal. Estamos a falar de crianças entre os 1 e 10 anos de idade. Isso é tão mais grave quanto o facto de que é durante essa fase que se reproduzem os adipócitos, as células gordas, ou seja, quanto mais obesos nós formos em criança, mais células gordas fabricamos. A partir de uma determinada idade elas deixam de se reproduzir e temos um certo património de células gordas no organismo que é total e quanto menos tivermos, menos probabilidade temos de ser obesos em adultos. Contudo, não é um fator único, porque as células adiposas conseguem crescer para volumes 1000 vezes superiores ao seu tamanho original. Portanto, de qualquer das formas, é um fator importante. Que na obesidade que a criança não seja obeso, e isso deve começar dentro da barriga da mãe, enquanto está, ou seja, a mãe já deve ter cuidados alimentares, aquela ideia antiga do meu tempo, eu tenho quase 59 anos, portanto... Tenho. E isso, na minha altura, era muito normal as mães serem recomendadas a comer por 2. Mas isso é um erro grave. As pessoas devem comer o suficiente apenas para o peso do bebê mais do líquido amniótico, não mais do que isso. Exatamente. Ou seja, devem manter o seu peso normal durante a gravidez, não devem engordar. Essa gordura que as mães adquirem durante a gravidez é também adquirida pelo bebê. E o bebê pode nascer já obeso. Circunstâncias em que depois é muito mais difícil deixar de o ser. Temos aqui algumas questões importantes, também já referiste, nomeadamente, e também da experiência também que vivi, que é de facto essas questões que nós devemos, enfim, tentar na atualidade para as mulheres e casais que estão grávidos, digamos assim, não existirem dessa ideia, não é? Da comida pelos 2, da prática do desporto na gravidez. Justamente, é sempre bem-vinda. Ainda continua a existir muito preconceito nesse aspecto. Exatamente. Eu própria vivi isso e, portanto, sei do que falo. A questão é que, muitas vezes, Pedro, há o receio de se estar a restringir a alimentação porque se está grávida ou não. Mas, então, tu dizes que uma criança que seja obesa já traz, de facto, essa tem muito mais probabilidade de ser um adulto obeso, sem dúvida nenhuma. De qualquer das formas, não necessariamente. É evidente que há aqui questões de natureza, pode-se herdar uma tendência para engordar, justamente porque há uma componente genética de transmissão. Contudo, é sempre possível lutar contra a obesidade. E é preciso não esquecermos que, por regra, há exceções, como é evidente, por regra, uma criança obesa, a culpa não é da criança. Claro. A culpa é social. Sim. E, eventualmente, uma componente do pai e da mãe, exceptuando quando há uma hereditariedade que, por exemplo, há um gene que marca a leptina, que é aquela substância química que nos dá a sensação de saciedade. Há pessoas que têm menos sensação de saciedade por terem menos leptina e que, por causa disso, não param de comer e não param de comer doces. Compulsividade. E já agora existe uma questão. A medicina chinesa... É a dimensão psicológica, não é? Há uma componente psicológica, só que a medicina chinesa acha que as emoções são todas causadas por alterações dos órgãos. Por exemplo, para nós, essa compulsão para comer excessivamente é uma alteração que vem da energia do baço e que, se corrigimos essa energia, as pessoas deixam de a ter. Que é uma ansiedade. Se a medicina chinesa consegue controlar, ou seja, quando um paciente é tratado por nós, medicina chinesa, nós temos imensos casos de crianças e obesas, jovens, adolescentes e adultos, com muito bom resultado. Como o caso da Beatriz, por exemplo, como o caso da Beatriz, 13 anos. A Beatriz que foi consultada por nós aos 13 anos de idade com excesso ponderal
de 15 quilos, salvo ela estava com 75 quilos. Exatamente, cintura 102 centímetros. E que acabou por conseguir, já tinha tentado tudo o que era conhecido de forma convencional, sem resultado. Não estou a queixar-me daquilo que fazem os nutricionistas, porque dão muitos bons conselhos e recomendam muito bem. A diferença que existe em relação a recorrer à medicina chinesa, foi por isso que nós o conseguimos fazer perder 15 quilos, sendo que ela já estava pré-diabética, já tinha os níveis de insulina a subir muito. Colesterol muito alto também. O colesterol muito alto também, ou seja, sinais graves, preocupantes em relação a desencadear uma doença metabólica importante, a vir a ser uma diabética, hipertensa, obesa para sempre. Que tratamentos foram feitos? Fizemos-lhe acupuntura e fitoterapia chinesa, medicamentos à base de ervas, e o que ocorre, a diferença é que com a nossa ajuda a pessoa consegue cumprir a dieta. Sobretudo se estivermos a falar de crianças, no sentido em que é difícil convencer uma criança a cumprir um regime, porque um adulto tem mais que facilidade de compreender as razões racionais para o fazer. Com uma criança é sempre muito mais difícil. Então precisam de uma ajuda adicional. E essa ajuda adicional nós entregamos sob a forma de ervas e de pontos de acupuntura que vão corrigir coisas como a ansiedade, coisas como o excesso de apetite, coisas como um metabolismo exageradamente lento, no sentido das pessoas ficarem outra vez com um metabolismo mais rápido e poderem gastar mais energia para estar vivos, logo perder peso. Pedro, o que é o excesso de apetite numa criança? Bom, em critérios de medicina chinesa, o excesso de apetite de uma criança tem a ver com uma alteração da energia do baço. Isso pode estar relacionado com uma preocupação excessiva e um quadro clínico de ansiedade, se quisermos transferir as coisas para um pensamento mais ocidental. Mas diz o pensamento chinês que uma falta de energia do baço promove um excesso de calor no estômago. E esse excesso de calor do estômago, aliás... Na prática representa-se no que? Uma criança que de 2 em 2 horas está sempre... Representa-se numa necessidade de colocar coisas sólidas e frias dentro do estômago para parar esse calor. Ou seja, traduzido para a linguagem simples, as pessoas vão comer coisas como que tenham muitos hidratos de carbono, porque bananas e outras coisas cheias de hidratos de carbono, que ao mesmo tempo, que simultaneamente vão fazer uma sensação de arrefecer o estômago. Muito bem. Voltando só um bocadinho atrás, a partir de que excesso de peso é que é considerada obesidade? Bom, eu recomendo às pessoas que consultem o índice de massa corporal, até porque hoje em dia, e digo consultem porquê? Porque hoje em dia está tudo na internet. Se vocês forem ao Google... Sim, a questão da altura... Até têm calculadores de índice de massa corporal diretos. Ou seja, vocês só têm que introduzir a vossa idade, o vosso peso e a vossa altura e faz as contas por vocês. Verdade. E diz-vos logo se vocês têm mais ou menos. Em vez de explicar aqui uma coisa que é matemática e que é complexo, que na prática... É mais simples assim. É mais simples assim. As pessoas vão lá e fazem isso e tem uma calculadora automática que fica mais fácil para eles. De qualquer das formas, é importante que as pessoas estejam dentro dos índices de massa corporal normais. Aliás, Portugal fez muito bem, desde há 10 anos atrás, introduziu no Boletim de Saúde das Crianças também um índice de massa corporal. Sim. Antigamente não havia. Havia só os percentis de comprimento e altura. Comprimento, altura e peso. Agora acrescenta-se também o índice de massa corporal e ainda bem que o Estado português o fez. Contudo, mesmo sem isso, para as crianças as pessoas podem seguir-se pelo percentil de peso. Se uma pessoa está com um percentil, o percentil médio é 50. É por isso que ele é médio. Se as pessoas estiverem com 80 ou para cima de 80, já estão a ficar obesos. E se começam a aproximar, tem que ter cuidado. Claro. Pedro, quando viste o Pedro Correia, 17 anos, com 120 quilos, não foi difícil perceber que naturalmente tinhas uma obesidade aqui neste adolescente. Que tratamento é que também foi feito? Já agora, quero esclarecer que ele era obeso desde os 6 anos de idade também. E que também já tinha tentado todos os tipos de tratamento, tinha sido seguido por muitos outros médicos, sem resultado. E connosco conseguiu perder 35 quilos, que mantém ainda hoje, e passados 8 anos, mantém essa perda de 35 quilos, justamente porque foram promovidas estas alterações, no sentido de lhe dar estratégias, além da estratégia dos regimes e dos cuidados alimentares, pontos de acupuntura certos e ervas certas. Tem que ser mantido durante toda a vida? Em relação... Depois é assim, para perder é preciso muito rigor, para manter é preciso menos rigor, é preciso algum cuidado, são coisas diferentes. De qualquer das formas, é importante referir também que o Pedro, apesar de ser muito jovem, já tinha diabetes, hipertensão, colesterol,
O joelho direito e o joelho direito já com lesões, por causa do excesso de peso também. Portanto, ou seja, resumindo e concluindo, se ele não tivesse invertido este fenómeno, teria uma esperança de vida curta e muitos riscos associados à sua vida, porque hipertensão, mais diabetes, mais colesterol, os três juntos é um cocktail, é uma bomba relógio. Em qualquer altura pode Pedro, ter um infarto do miocárdio. Claro que sim. Indicações lá para casa para quem tem pequeninos que já estejam assim, porque normalmente nós vemos, e dava a tua opinião, não é muito raro vermos famílias obesas. Justamente, esse é um problema muito importante. É que os seres humanos agem por mimetismo, tendem a imitar. As crianças, então, muito Evidentemente que se eles têm em casa um pai e uma mãe que têm peso a mais, eles terão tendência a querer-se ficar inconscientemente semelhantes ao pai e à mãe. Nesse sentido, há uma certa responsabilidade do pai e da mãe no sentido de tentarem cuidar do seu próprio peso, mas, sobretudo, cuidarem do peso da criança. Os conselhos já foram todos dados por outros comunicadores também, ou seja, as pessoas têm que comer mais verduras, menos arroz, batatas, massa e pão, e não se esqueçam que o açúcar dá dependência como qualquer droga. Okay? Não comes açúcar? Eu digo isto, eu como muito pouco açúcar, acho que, não sei se como algum, é raro, de vez em quando como algum açúcar, desde que ensino medicina chinesa, há 25 anos, que eu digo que o açúcar é um veneno. Agora, felizmente, já existe pensamento ocidental científico a dizer o mesmo. Na altura era considerado um bocado louco por dizer que o açúcar era um veneno. O açúcar dá dependência. E para a medicina chinesa a dependência acontece porque mascara os outros sabores. E a partir desse momento, uma pessoa só tem prazer de comer sem comer açúcar depois de se desintoxicar. Claro. Ou seja, é muito importante que as pessoas... Não deem gomas, nem coisas docinhas. E atenção que há muito açúcar escondido. Atenção aos pais. A maioria das sodas e outros refrigerantes estão cheios de açúcar. Claro, e há açúcares disfarçados, sob designações tais como frutose, pois as pessoas pensam que aquilo não é açúcar. É açúcar. Tão mau como ao outro, às vezes pior. Porque enquanto a glucose e a sacarose é metabolizada facilmente, a frutose tem um metabolismo difícil pelo fígado e faz tanto mal ao fígado quanto o álcool. Para termos essa noção, além de engordar o mesmo. Portanto, resumindo e concluindo, cuidado com os refrigerantes. Claro que sim, não estamos aqui a ser fundamentalistas, cada pai naturalmente terá as suas próprias ideias. Claro, de vez em quando não é problema. Eu dou refrigerantes aos meus filhos, tenho 4 em casa. E há coisas que nós não podemos fugir também. São todos altos, atléticos e olha, agarraste no ponto fundamental para seguir também conversa. Pedro, ficávamos aqui horas a falar. Muito obrigada por ter estado connosco. Eu é que agradeço. Que é, de facto, a cultura desportiva e o desporto. Sem dúvida. A vida dos mais pequeninos. 100% de acordo. Tudo bom. Com estas recomendações já sabe, pelo menos, que vai estar um pouco mais preparado, não é? Para lidar com esta doença tão difícil e que pode muitas vezes ser crónica. Obesidade infantil.